Estamos com a professora doutora Márcia de Souza Xavier, médica veterinária, patologista clínica e professora da Universidade Federal Fluminense, que conversará conosco sobre hemostasia. Professora Márcia, seja muito bem-vinda ao GEPAC e ao curso de Análises Clínicas Veterinárias. Muito obrigada, professora. Boa tarde, então, Keila, demais participantes. Eu queria agradecer o convite, a confiança no meu trabalho. Eu espero que seja muito proveitoso para vocês o que nós vamos conversar aqui, tentar fazer de uma forma mais leve, didática possível, para que vocês tenham um excelente aproveitamento. Bom, então nós vamos falar de hemostasia, e nessa primeira conversa que nós estamos tendo, nós vamos falar da parte da fisiologia da hemostasia, tá? Então, vamos começar lembrando, então, que a hemostasia dentro do corpo de um mamífero, né, nós estamos focando aqui em mamíferos, né, ela faz parte do que nós chamamos de homeostasia. Mas como são palavras bem parecidas, eu sempre chamo a atenção de que a gente tome cuidado para não confundir um fenômeno com o outro. Por quê? Porque a hemostasia está incluída na homeostasia. A homeostasia é um fenômeno muito mais amplo que se refere ao equilíbrio de todo o organismo vivo, né? E a hemostasia é um dos sistemas fisiológicos, que se refere a quê? Se refere ao sistema circulatório, ao sistema sanguíneo, né? E como a gente pode definir hemostasia? A gente vai definir como todos os mecanismos fisiológicos que visam manter o sangue dentro dos vasos e sempre na forma fluida, para que ele possa circular. Como que a gente vai entender esse ponto 1 e esse ponto 2? Esse dentro dos vasos e na forma fluida. A gente divide a hemostasia didaticamente em 3 etapas, tá? Que aqui estão a coagulação, que vai ser o foco, né, da nossa avaliação da análises clínicas veterinária, a fibrinólise e a tromboresistência. A coagulação, a gente ainda subdivide, sobre o ponto de vista didático, em plaquetária ou primária e plasmática ou secundária. Essa coagulação, então, ela visa deixar o sangue dentro dos vasos. Por quê? Porque toda vez que houver qualquer ruptura vascular, por mais microscópica que seja, imediatamente vai haver a coagulação para impedir o extravasamento de sangue do leito vascular. A fibrinólise vai remover esse coágulo o mais rápido possível para que ele não represente um trombo impedindo o fluxo sanguíneo. Ele tem que durar esse coágulo restritamente o tempo em que o vaso, a parede vascular, se reconstitua. E a tromboresistência, que também é chamada de anticoagulante, né, que são os fenômenos anticoagulantes, ela tem como papel impedir que haja a formação do coágulo desnecessariamente e que essa formação do coágulo ela seja limitada apenas ao espaço onde houve lesão vascular. Então, nós vamos gradativamente falando dessas etapas. E o mais interessante, como eu falei, é uma divisão didática, porque fisiologicamente essas 3 etapas elas acontecem simultaneamente. Tá? Então, vamos devagar. Vamos passo a passo para entender essa fisiologia da hemostasia. Tá? A coagulação, então, que ela é a formação do coágulo, a gente tem, então, esse coágulo, que é um tampão, numa fase primária, em que a gente vai ter a formação de um tampão plaquetário, que é imediatamente após a lesão vascular, por isso que é chamado de primário, né? E uma fase que é a plasmática, ou secundária, que é o que a gente também chama de cascata da coagulação, que é a formação de fibrina para estabilizar aquele tampão plaquetário que foi formado imediatamente após a lesão vascular. Tá? Então, esse coágulo, logo que ele é formado, ele precisa ser destruído o mais rápido possível, porque como é uma coisa dinâmica e simultânea, assim que interrompe o fluxo sanguíneo que está saindo,
esse coágulo ele já começa a sofrer uma digestão microscópica e enzimática. Então, ao mesmo tempo que ele está sendo montado, ele vai sendo desmontado para que o fluxo sanguíneo não seja interrompido pelo trombo que vai se formar ali naquele coágulo, né? Então, é simultâneo exatamente por conta disso, porque parou a saída do fluxo sanguíneo, a parede vascular já começa a entrar em regeneração por um estímulo até plaquetário. A gente vai entender, né, que as plaquetas liberam fatores estimulantes de mitose e aí rapidamente a parede vascular começa a se reconstituir. No momento que ela acabar de se reconstituir, aquele coágulo já não tem mais que existir. Então a digestão, a fibrinólise, ela também começa simultaneamente a formação do próprio coágulo. E aí eu já começo a mostrar para vocês como que são fenômenos paradoxais, né? Embora tão antagônicos, eles acontecem simultaneamente. E pela ação de uma enzima que é chamada plasmina. E da onde vem essa plasmina? Ela vem da sua forma inativa, zimogênica, que é o plasminogênio. Esse plasminogênio já está no plasma e já está presente em várias células, em vários líquidos corporais, e ele se transforma em plasmina muito rapidamente. A própria ativação da coagulação ativa a conversão do plasminogênio em plasmina. E a tromborresistência, que são os mecanismos anticoagulantes, eles vão contribuir para regular o volume do coágulo que está sendo formado, impedindo que haja uma disseminação de coagulação pela corrente sanguínea em decorrência de uma ruptura vascular. Então, para conter aquela formação do coágulo e restritamente naquele ponto da lesão vascular, esses mecanismos de tromborresistência, eles vão agir intensamente ao redor da formação do coágulo para que esses fatores que se ativam pela lesão vascular a formarem coágulo não se disseminem pela circulação. Então, gradativamente, eu vou mostrar esquemas que vão ajudar vocês a entenderem essa simultaneidade desses fenômenos que são, até certo ponto, paradoxais. Por que paradoxais? Porque um visa coagular o sangue, o outro visa impedir que o sangue coagule, e o outro se preocupa em digerir um coágulo que ainda nem chegou ao seu volume máximo. Tá? Então, vamos devagar também para entender esse paradoxo tão maravilhoso, que é uma das partes da patologia clínica que eu mais me entusiasmo em falar e explicar, porque esse entendimento dessa sede de fenômenos antagônicos me encanta, tá? Então, vamos lá. O que a gente precisa entender? Que quando o corpo funciona, ele tem um certo atrito entre os tecidos e os órgãos que acaba gerando pequenas rupturas em nível capilar. Então, o animal não precisa sofrer, e nós também, seres humanos, não precisamos sofrer nenhum trauma maior do que o próprio funcionamento do corpo, dos órgãos, para que pequenos capilares se rompam. Né? E aí, quando isso acontece, nós não vemos sangue, nós não vemos nenhum traço de sangue num animal saudável, num animal que está com o seu corpo funcionando de maneira equilibrada, né? Entre todas as suas funções, inclusive a hemostasia. Né? Então, por que a gente não vê sangue extravasando desses capilares que se rompem pelo próprio funcionamento do corpo? Justamente porque existem o quê? Os valores de normalidade para todos esses elementos que estão envolvidos na hemostasia. Que elementos são esses? Eu listei ali para lembrar para vocês. São as plaquetas, os fatores que já estão no plasma e que vão contribuir tanto para a coagulação quanto como fatores anticoagulantes lá embaixo, e a própria plasmina que vai digerir esse coágulo. Então, todo paciente, todo mamífero, quer seja humano ou não humano, ele tem valores de normalidade para todos esses elementos. E é justamente por conta do equilíbrio desses valores de normalidade é que um paciente
normal, saudável, ele não vai apresentar sangue por conta dessas pequenas rupturas de nível capilar. Tá claro? Quando esse paciente sofre um trauma maior do que o fisiológico, o que vai acontecer? Dependendo do grau de ruptura vascular, o próprio sistema hemostático pode resolver o problema. Mas dependendo do grau de ruptura vascular, e aí vamos citar a principal característica, que são os vasos de maiores calibres, eles não têm condições de serem interrompido a hemorragia só pelos sistemas fisiológicos. Tem que haver uma intervenção medicamentosa, uma intervenção mecânica pelo médico veterinário, ou às vezes até pela própria pessoa, né, se ela tiver condições de agir no próprio corpo, para tentar interromper essa hemorragia, que é muito maior do que acontece fisiologicamente, que apenas é em nível capilar. E vai existir também uma circunstância em que o paciente que está com problemas na hemostasia, ele vai apresentar nessas pequenas rupturas uma evidência de sangramento da qual ele não deveria apresentar. E que nós vamos detectar esse problema nesse paciente e vamos ter que investigar por que o sistema hemostático dele não impede um extravasamento de sangue para essas rupturas de nível capilar que acontecem fisiologicamente, tá? Então, vamos também gradativamente falando de cada uma dessas situações, né? Em que a gente vai pensar em rupturas traumáticas e rupturas de nível fisiológico, que são aquelas em nível capilar. Bom, então, eu tenho aqui um esquema que representa essa parte da fisiologia, interação das plaquetas, dos fatores plasmáticos, dos fatores anticoagulantes e da fibrinólise, que é um esquema de um pôster que eu vi há muitos anos, né? Tem mais de 10 anos que eu vi esse pôster da propaganda de fabricantes que avaliam a hemostasia, né, nas análises clínicas gerais, não específicas veterinárias. E esse esquema é muito interessante porque ele mostra todas essas etapas da coagulação, tanto plasmática quanto plaquetária, da anticoagulação e da fibrinólise. Então, vamos tentar entender, né, esse esquema. Eu vou usar aqui o meu cursor para mostrar para vocês algumas dessas etapas. Então, vamos primeiro ver as plaquetas. Quem são as plaquetas nesse esquema? São essas estruturas que estão aqui na ponta do meu cursor, que são pequenos fragmentos citoplasmáticos verdes, representados como verde nesse esquema, tá? Nós observamos no microscópio essas plaquetas coradas num tom lilás, né? Vamos mostrar algumas fotografias de esfregaço sanguíneo e vocês vão ver como a gente vê as plaquetas, né? O fundo da minha apresentação, se vocês perceberem, aparecem aqui algumas plaquetas, mas no momento o foco não é esse. Vamos entender o esquema. Então, as plaquetas aqui estão representadas por essas estruturas esverdeadas, né, que estão vindo aqui no fluxo sanguíneo. Aqui, branco grande, são glóbulos brancos, são leucócitos, e vermelhos, as hemácias. Então, aqui eu tenho plaquetas, leucócitos e hemácias. Num pedaço do vaso sanguíneo, então aqui é um pedacinho de vaso sanguíneo que ele se rompeu nesse pedaço. Então, aqui eu tenho uma ruptura de um vaso sanguíneo. Por baixo dos glóbulos sanguíneos, eu vejo ali o revestimento vascular, né, as células endoteliais que estão íntegras ali, e que aqui no limite do vaso, elas sofreram ruptura, a lesão. E aí, o que eu tenho? Eu tenho aqui as plaquetas já se aderindo e agregando, então eu tenho aqui um amontoado plaquetário de cor verde, porque as plaquetas aqui estão representadas de verde. E o que eu tenho? Eu tenho alguns tracinhos brancos já formados aqui por cima desse aglomerado de plaquetas, que é a deposição de fibrina. Da onde vem essa fibrina? Essa fibrina vem da cascata de coagulação, que está representada aqui por esses quadradinhos amarelos e vermelhos. Então, os quadradinhos amarelos são as formas inativas dos fatores plasmáticos e os quadradinhos vermelhos são as formas
ativas dos fatores plasmáticos. Então, esses fatores vêm pela via intrínseca, que é essa que o meu cursor está mostrando aqui, vem pela via extrínseca também, né? E se encontram na via comum, aonde elas vão transformar o fibrinogênio, acompanha aqui sempre o meu cursor, o fibrinogênio em fibrina. Então, ele mostra aqui tanto fibrina em várias etapas, numa etapa que ela é solúvel, para uma etapa que ela se torna insolúvel, mais estável, e forma, então, esses tracinhos brancos aqui, que é a fibrina, que é uma proteína gelatinosa, ela funciona como se fosse uma cola e dá resistência a esse tampão plaquetário que está sendo formado. E essa fibrina, ela vem, então, sequestrando todos os glóbulos sanguíneos. Vem sequestrando hemácias, que está mostrando aqui, e vem sequestrando leucócitos também, além das plaquetas que já se amontoam aqui para fechar a lesão. Né? É a primeira formação, então, é esse tampão plaquetário, em que a fibrina vai se depositando e vai sequestrando tudo ao redor, além das plaquetas, hemácias e leucócitos também. E o que nós vemos aqui nesse esquema também? Nós vemos a fase fibrinolítica, que aqui está representado, né, pela plasmina, veja aqui junto no meu cursor, acompanhe sempre meu cursor, destacando então aqui a plasmina, e que veio ativada por várias vias. Vejam que os bracinhos, as ramificações mostram as várias vias que transformam o plasminogênio em plasmina, para que ela comece a digerir já o coágulo desde o início da sua formação. Né? Então, aqui a gente tem a via fibrinolítica. A gente tem a via fibrinolítica, representada, então, por esses retângulozinhos e quadrados cinzas, que para mim aparece como cinza aqui. Né? E tem a via também da anticoagulação, né, que nós temos aqui nesses retângulos de cor esverdeada, um esverdeado meio cinza, né? E que nós temos, então, duas representações aqui. A da antitrombina 3, a via da antitrombina 3, e do outro lado aqui, a via da proteína C. Né? Essa proteína C, ela vai se ligar a alguns fatores, e nós vamos chamar a atenção quais fatores, né? Mas já mostramos aqui que é o fator 7, né? O fator 8 e o fator 5 são os principais que ela vai, né, a via da proteína C vai se preocupar, mas principalmente o fator 8 e o fator 5, né, vai neutralizar esses dois fatores que são amplificadores da coagulação, a gente vai entender depois. E aqui da antitrombina, cujo o fator principal é a trombina, que é o fator 2 ativado e que é a última etapa de transformação do fibrinogênio em fibrina. Eu costumo brincar com os meus alunos de graduação que a trombina, que é esse último elemento aqui, né, da transformação do fibrinogênio em fibrina, que vem no final da cascata de coagulação, ele é um meliante. Eu costumo brincar que ele é um meliante. Por quê? Porque tudo que a trombina quer fazer é coagular o sangue. Então, se a trombina sair desse espaço onde houve a lesão vascular, que é onde ela tem que ficar para transformar o fibrinogênio em fibrina apenas nesse local, se ela escapar e se espalhar pela circulação, ela vai transformando qualquer molécula de hidrogênio que ela encontrar em fibrina. E isso vai formar, então, o quê? Vários trombos, vários êmbolos pela circulação. Então, o foco dessa via da antitrombina 3 é direcionado para a trombina e também para todas as vias que vêm rapidamente para a trombina, né, que é a via comum, é esse finalzinho aqui da via comum, com fator 10, né, mas também aqueles que estão envolvidos na via intrínseca e que podem, de maneira acelerada, chegar à produção de trombina. Então, essa via da antitrombina, ela diminui a quantidade de trombina produzida aqui nessa etapa, onde eu estou mostrando aqui o cursor, e neutraliza a própria trombina, que é quem converte o fibrinogênio em fibrina. Tá? Lembrando aqui que nessa via da antitrombina 3, nós temos a heparina e substâncias semelhantes à heparina e sulfato de dermatan, que em conjunto fazem esse trabalho. Né? Eu gosto sempre de lembrar da heparina, porque a heparina é um anticoagulante fisiológico presente em sangue de vários mamíferos e também utilizado nas análises clínicas como anticoagulante para algumas amostras.
tá claro? Então, eu gosto muito desse esquema, porque ele mostra, numa visão, como que esses fenômenos acontecem simultaneamente, a partir de uma lesão vascular, que aqui está representado nesse vaso, e que há necessidade de controle da formação desse coágulo, da digestão desse coágulo, que vai acontecer desde o início da sua formação, para quando a parede vascular já estiver reconstituída, esse coágulo já não exista mais, tá? Bom, então nós temos na fase primária esse esquema que eu tenho aqui, que é do livro do Jaim, né, de Hematologia Clínica Veterinária. Esse é um livro que já tem a sua edição esgotada, mas nas bibliotecas dos cursos de veterinárias, normalmente ele é encontrado. Ele é um livro relativamente antigo, ele é de 1993, então é um livro que tem 27 anos, mas ele é um livro muito interessante, muito bom ainda. Ele tem a parte de hematologia toda resumida, principalmente voltadas para os primeiros livros do Dr. Chalme, que é o primeiro autor em hematologia veterinária. E esse esquema, que é do livro dele, do capítulo em que estuda a hemostasia, ele mostra também, de maneira bem simples, a interação de algumas etapas da fase primária, ou seja, da coagulação plaquetária, da tromboresistência e da cascata de coagulação, da coagulação secundária. Então, vamos entender esse esquema. Nós temos aqui o início da fase secundária, onde eu escrevi aqui de vermelho. Então, nós vamos mais adiante falar dessa fase secundária, mas o que é legal nesse esquema? Que assim já mostra aqui como elas são simultâneas à hemostasia primária, essa secundária. Nós temos aqui representada a ativação das duas vias dessa fase secundária, que é a via intrínseca e a via extrínseca da cascata de coagulação, e eu vou mostrar aqui com o cursor para vocês. Eu vou mostrar aqui que esse fator 12, ele se transforma em 12 ativado no momento em que ele está no plasma, normalmente circulando lá no sangue, no vaso íntegro, e no momento que o vaso se rompe, que é cortado, que sofre essa ruptura, essa parte do subendotélio encosta no plasma e esse toque físico, esse contato físico ativa esse fator 12, transformando ele em fator 12 ativado. Esse azinho que acompanha, então, né, esses números, significa que o fator 12 está ativado. Então, todo fator da cascata de coagulação com esse azinho significa que está ativado. Então, aqui nessa representação do fator 12 ativado, é o início da via intrínseca, que nós vamos ver mais no final da nossa apresentação. E a via extrínseca é representada por essa seta mais escura aqui, por esse pozinho que cai aqui no plasma do tecido. E essa é a característica da via extrínseca. É ela começar com uma proteína que cai da parede vascular no plasma, e nós chamamos esse fator de fator tecidual, também chamado de fator 3 em algarismo romano, e ele cai no plasma, ele usa o cálcio livre que já está no plasma, o cálcio iônico, né, o cálcio ionizado, ele vai usar esse cálcio como cofator e vai ativar o fator 7, e assim começa a via extrínseca. Né? Então, o fator 7 é ativado por este fator tecidual que cai no plasma quando o vaso se rompe, e a gente dá início, então, à via extrínseca. Então, esse pedaço aqui mostra o início da fase secundária, tá? Nós vamos falar depois como ela continua, né? Aqui do lado esquerdo, nós temos representado um pouco da tromboresistência, da mesma forma como aqui do lado direito, no finalzinho, né? O que a gente entende aqui? É uma célula íntegra da parede vascular, da mesma forma aqui a célula está íntegra, e essa célula íntegra, ela representa um mecanismo anticoagulante de tromboresistência, ou seja, de resistência à formação de trombo. Como que faz isso? Com receptores, que aqui está representado bem grande, né, para mostrar bem, né, que está na superfície da célula. Esses receptores são receptores para o nosso meliante da coagulação, que é a trombina. Então, por que tem que ter
esses receptores, porque se a trombina fugir desse foco aqui, ó, da lesão vascular, porque é aqui que a trombina tem que ficar, porque aqui tem lesão vascular, se ela escapar daqui, o que acontece? Ela vai ser captada por esses receptores nas células endoteliais, como mostra aqui do lado direito do esquema, tá vendo? Ó, uma trombina, que é o fator 2 ativado, sendo captado por esses receptores. E essa ligação faz parte daquela via da antitrombina 3, que estava naquele esquema anterior. Então, é um dos mecanismos de tromborresistência. E um outro mecanismo de tromborresistência que tem neste esquema também é essa prostaglandina, que está aqui do cantinho do lado direito da nossa apresentação, desse mesmo esquema, que é o esquema do Jain, como eu falei para vocês, e saindo da célula endotelial. Essa seta pontilhada mostra que a célula endotelial está secretando essa prostaglandina, que se chama prostaciclina, e de forma abreviada a gente chama de PGI2. Então, PGI2 é a abreviatura da prostaciclina, que é uma prostaglandina liberada pelas células endoteliais para diminuir a formação do coágulo. E como que age essa prostaciclina? Essa prostaciclina vai agir nas plaquetas. Ela vai desativar as plaquetas e inibir a ativação de outras plaquetas. Por quê? Porque as plaquetas elas têm que ficar ativadas apenas aqui, no local da lesão. Então, aqui nós temos as plaquetas sendo representadas, né? Vamos botar aqui o nomezinho das plaquetas. Então, elas estão representadas aqui por essas estruturas elípticas, cheias de granulação no seu interior. Esses grânulos são estruturas celulares, são organelas celulares. E essas plaquetas, então, elas chegam aqui no foco da lesão para fazer a adesão, como estão aqui, ó, a adesão, e depois elas vão fazer agregação, que é uma se amontoar sobre as outras. A gente vai chamar de agregação. Então, essas plaquetas, elas estão ativadas aqui, mas se essa plaqueta fugir desse local pelo fluxo sanguíneo, empurrar ela pode ser neutralizada por essa prostaciclina. Então, esse mecanismo é muito importante, junto com os receptores de trombina, para restringir no local os fatores ativados. E se eles escaparem, poderem ser neutralizados. Então, aqui, nesse foco da fase primária, nós temos, então, as plaquetas se aderindo, e elas, como é que elas fazem essa adesão? Vamos entender o mecanismo. Elas são atraídas para esse local, atraídas eletrostaticamente. Por quê? Porque quando o vaso está íntegro, a parede vascular e as plaquetas têm a mesma carga elétrica. E cargas elétricas iguais se repelem. Então, as plaquetas nem chegam perto do endotélio íntegro. Mas no momento que sofre ruptura, essas estruturas subendoteliais, elas apresentam uma carga elétrica positiva que é diferente da carga elétrica das plaquetas. Então, isso causa o quê? Uma atração eletrostática, que não é suficiente para que ocorra a adesão. Para que ocorra a adesão, é necessário o fator de von Willebrand. Acompanhe aqui ó, o cursor, prestem bem atenção na imagem, que aqui está representado de maneira abreviada o fator de von Willebrand, que do inglês é von Willebrand factor, né? E por isso que está de trás para frente, VWF. É o fator de von Willebrand que vai entrar aqui, olha onde é que está a seta, entre as plaquetas e essas células que se romperam da parede vascular. Esse fator de von Willebrand, ele é uma glicoproteína e ele vai se ligar a receptores nas plaquetas e nas estruturas subendoteliais para ter uma fixação estável, para colar, né? A gente costuma comparar com cimento, com uma cola, esse fator de von Willebrand. Essa primeira camada de plaquetas, então, que faz a adesão, ela já entra num processo de modificação da sua estrutura celular, que a gente vai chamar de metamorfose plaquetária, em que ela quebra o citoesqueleto, e ao quebrar esse citoesqueleto, aquele citoesqueleto que é formado de proteínas tubulares, né, ele permite a saída do conteúdo plaquetário. Então, a gente fala também de uma outra função plaquetária, além da adesão e da modificação da forma, que é a secreção. Essa secreção ela é representada principalmente pelo ADP e pela tromboxânia 2.
né? A tromboxane é uma prostaglandina também, aqui abreviada de TXA2, e essa tromboxane, ela é muito importante, porque ela é vasoconstritora, e essa vasoconstrição vai aproximar os bordos da lesão vascular, e, ao mesmo tempo, essa tromboxane vai agir nas plaquetas, expondo mais receptores na superfície dessas plaquetas, que permite a agregação plaquetária. Então, ela é uma potente agregadora plaquetária. E aí, então, a gente vai passar das plaquetas desse adesão, dessa primeira camada de adesão, para camadas subsequentes de plaquetas que a gente fala em agregação plaquetária. E para finalizar, então, o entendimento desse esquema, vamos mostrar aqui a fase secundária, né, da coagulação, que é a cascata de coagulação, em que ainda tem uma participação plaquetária, aonde ela secreta aqui, então a plaqueta já mudou totalmente a sua morfologia, e ela secreta tudo que tem dentro dela, a ponto de disponibilizar um fosfolipídio da sua membrana, que é o fosfolipídio plaquetário 3, que age como um cofator para a cascata de coagulação, como a gente vai ver adiante em outros esquemas. Então, é importante a gente entender que essa metamorfose plaquetária, ela chega num nível tal que a plaqueta disponibiliza fosfolipídio da sua membrana para agir como cofator nessa cascata de coagulação. Muita informação? Muita informação. Mas é isso que encanta o fenômeno de coagulação dentro da hemostasia, juntando a tromboresistência e a fibrinólise, porque são fenômenos tão bem encaixados uns nos outros, tá? Então, vocês podem pausar durante o vídeo, no momento que vocês forem estudar, para entender bem esse esquema. Bom, então, aqui, de forma resumida, tudo aquilo que eu falei para vocês, as funções plaquetárias. Então, aqui, para organizar mais o estudo de vocês, eu destaco aqui que para a adesão plaquetária, a atração eletrostática e o fator de von Willebrand são importantes, que a ativação plaquetária leva ela à metamorfose plaquetária e à secreção de substâncias do seu interior, que isso depende da modificação do citoesqueleto, que é formado por proteínas tubulares, que permite, então, a saída de substâncias de dentro da plaqueta. E dentre essas várias substâncias que saem de dentro da plaqueta, eu destaco o ADP, que é um potente ativador plaquetário, e destaco também a tromboxane A2, que é uma prostaglandina de efeito vasoconstritor e agregador plaquetário. Além também de dentro das plaquetas saírem vários fatores coagulantes, né, e contribuem para a cascata de coagulação. E a agregação, que é, então, o amontoado de plaquetas umas sobre as outras, que vai dar origem, então, ao tampão plaquetário que a gente vai ver. Então, mais uma vez aqui o esquema para mostrar para vocês e voltar em detalhes a mostrar a fase primária, a fase secundária, o início da fase secundária, a tromboresistência, representada pelos receptores para a trombina, e a tromboresistência aqui do outro lado do esquema, representado pela secreção de prostaciclina. Tá? Bom, então aqui é a evolução desse coágulo primário, do chamado tampão plaquetário, em que a gente tem aqui as plaquetas agregadas e já bastante fibrina sendo depositada, porque a fase secundária está acontecendo aqui, desse lado aqui representado pela via intrínseca e comum, chegando então à produção de trombina, que transforma o fibrinogênio em fibrina, né, e faz então essa deposição de fibrina junto com as plaquetas. Além de continuar representando os mecanismos de tromboresistência através dos receptores de trombina, da secreção de prostaciclina, e aqui a via da antitrombina 3 com a heparina e os fatores, então, que essa antitrombina 3 vai neutralizar para controlar a coagulação. Tá? Então, ao mesmo tempo que o esquema destaca a coagulação primária, também mostra a coagulação secundária, a fibrinólise e a tromboresistência. A fibrinólise, então, mostrando principalmente que vai ser ativada aqui também pela essa via da fibrina e da exposição de fosfolipídios.
né? Então, aqui, mais uma vez, o esquema para finalizar, sem as palavras, de maneira que vocês vejam com nitidez os fatores da via intrínseca e da via comum, né? Fibrinogênio, fibrina, a exposição do fosfolipídio e a via da antitrombina 3. Tá? Bom, essa hemostasia secundária, então, para a gente detalhar como ela ocorre, aqui, como eu mostrei para vocês, o início dessa fase secundária, que é da via intrínseca, aqui do fator 12, que é um fator que a gente chama de ativação por contato, porque é o contato físico que transforma o 12 em 12 ativado, e aqui o início da via extrínseca, representado, então, pelo fator tecidual caindo no plasma para ativar o fator 7. Então, aí representa o início da fase secundária, da cascata de coagulação e das duas vias, intrínseca e extrínseca, né? E também todas aquelas outras fases que a gente já viu anteriormente, a tromborresistência, a fase secundária, a fibrina e a fase aqui avançada dessa cascata de coagulação, que a gente vai ver separadamente, de uma forma didática, para a gente entender. Então, aqui está a via clássica, né, como é conhecida classicamente, pela representação de uma perna de um Y, né? Porque as três vias juntas, a gente costuma dizer que é representada por um Y. Um Y com uma perna mais longa, outro com a perna mais curta, que se encontra e termina numa perna vertical, que seria, então, a via comum. Então, eu tenho aqui uma parte do Y, que é a perna mais longa do Y, e a perna reta do Y, que é a via comum. Essa via mais longa aqui, que é a perna mais longa do Y, é a via intrínseca. E eu costumo dar um macete para os meus alunos fixarem, né, decorarem a via que é associada ao exame laboratorial, lembrando que essa via que é mais longa, que é a via intrínseca, ela utiliza um teste no laboratório que também tem uma sigla mais longa, que é o TTPA. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse nome, mas entendam que isso já é uma forma da gente memorizar. Qual é o teste que avalia a via intrínseca passando pela comum? É o TTPA. Via mais longa, sigla mais longa. E aí vamos entender como é que acontece essa via intrínseca. Classicamente, então estou falando que essa é a forma clássica, né, e que a gente estuda ainda, mas existe, logo no final, eu vou deixar um artigo para vocês, de uma forma que já fala da importância das superfícies celulares nesses fenômenos da coagulação, tanto primária quanto a secundária. Mas, classicamente, a gente ainda estuda essa coagulação plasmática, né, a coagulação secundária, por essas vias clássicas, intrínseca, extrínseca e comum. Então, a intrínseca, vamos para ela. Ela começa aqui, sigam o meu cursor, né, aqui da apresentação. Ela começa com o fator 12, que se ativa fator 12 ativado, né? E esse fator 12 ativado vai transformar o fator 11 em fator 11 ativado, que vai ativar, então, o fator 9 em 9 ativado, e nessa etapa, o fator 9 ativado, ele vai precisar de cálcio livre, né, que é o cálcio que já está dissolvido no plasma ionizado, né, não está ligado à proteína, né, nem a sais, né, está ionizado, ele está livre, e ao fosfolipídio plaquetário 3, né, que era aquele fosfolipídio que eu falei lá naquele esquema que é liberado da membrana plaquetária. Então, esses três elementos juntos, eles são capazes de ativar o fator 10, que já é a via comum, e vai ativar o fator 10 ativado, né? Vai deixar o fator 10 ativado. Isso acontece de uma forma bem lenta. Isso acontece, sobre o ponto de vista enzimático, de uma forma lenta. Mas acontece. E aí esse fator 10, ele também vai se ligar ao cálcio e também vai se ligar ao fosfolipídio plaquetário e vai produzir a ativação da protrombina em trombina. Lembra que eu brinquei? A trombina é o meliante, tudo que ela faz é coagular o sangue, e ela faz isso de uma maneira espetacular, extremamente eficiente, sobre o ponto de vista do comportamento de uma substância cujo objetivo é transformar fibrinogênio em fibrina e coagular da forma mais rápida possível. Como que a trombina faz isso? Assim que são formadas as primeiras moléculas de trombina, ou seja, é o 2 ativado aqui,
essa trombina vai se ligar ao cálcio e, ao mesmo tempo que ela começa a transformar fibrinogênio em fibrina, que é aqui o final da cascata de coagulação, ela retroalimenta esta via pela qual ela chegou. Então, o que ela faz? Ela vem aqui do lado direito, olha aqui que eu botei aqui do lado direito, num cantinho. Ela vai transformar o fator 8 no fator 8 ativado e vai transformar o fator 5 no fator 5 ativado. Esses dois fatores, eles são chamados de amplificadores da coagulação ou aceleradores da coagulação. O que eles vão fazer? Eles vão pegar os dois, fosfolipídio plaquetário também e cálcio livre, tá vendo aqui os dois, e vão retornar para a via intrínseca e para a via comum da coagulação. Então, eles voltam aqui na via intrínseca e acelera essa etapa aqui, olha que eu estou marcando com o cursor, eles aceleram essa etapa que faz o quê? Transforma o fator 10 em fator 10 ativado. Então, isso vai ser muito mais rápido. Essa ativação do fator 10 vai acontecer de uma maneira muito mais rápida, né? E esse fator 5 vai chegar também a esse fator 10 ativado, junto com o cálcio e o fosfolipídio, e vai acelerar a formação da própria trombina, né? Vai acelerar a transformação do 2 em 2 ativado, ou seja, da protrombina em trombina. E aí a gente vai ter o quê? Na prática, um aumento acentuado da produção de trombina e um aumento acentuado da formação de fibrina. Só para vocês terem uma ideia desse grau de aceleração. Uma doença genética chamada hemofilia determina geneticamente que o mamífero com essa doença genética produza menos fator 8 ou nenhum fator 8. Vai depender do grau de expressão dessa doença genética. Então, o hemofílico é aquele mamífero que geneticamente tem uma determinação para produzir menos ou nenhum fator 8. E vocês vejam que um hemofílico ele pode morrer de hemorragia se ele não receber esse fator 8 via iatrogênica, se ele não receber como medicamento. Então, observem que essa aceleração desenvolvida pelo fator 8, ela é extremamente importante sob o ponto de vista da fisiologia da hemostasia. Tá claro isso? Bom, então, vamos olhar bem para esse esquema, vamos entender novamente que essa via intrínseca chega à produção de trombina de uma forma lenta até que a própria trombina ative os seus aceleradores de produção, porque o fator 8 e o fator 5, eles vão acelerar a produção da própria trombina. E uma vez acelerando a produção da própria trombina, ela vai o quê? Mais eficientemente produzir fibrina e mais dos seus próprios aceleradores. Por isso que aquele esquema lá atrás, né, que eu mostrei para vocês, colorido, bonito, né, que era um cartaz da Stago Diagnóstica, mostra a via da antitrombina 3 e da via da proteína C no foco para a produção de trombina, e principalmente a via da antitrombina 3. Claro? Então, vamos ver agora detalhes importantes dessa via intrínseca. Ativação por contato físico, como vocês viram no esquema lá, representado pelo contato do 12 nas estruturas subendoteliais, né? E o 12 ativando o 11, que ativa o 9, né? E que vão chegar ao 8 depois que houver fibrina, né? E os fatores da via comum é o 10, o 5, que é formado pela trombina, né, que é depois que ela é formada lentamente, sem a participação dos aceleradores, e a própria protrombina e o fator 1, que é o fibrinogênio, né? O cálcio é um cofator em alguma dessas etapas, né? Vocês viram então ali, né, que começa esse cofator do cálcio, ele começa lá no fator 9, né? E os testes laboratoriais, né, o foco do teste laboratorial que analisa, que avalia essa via intrínseca é o tempo de tromboplastina
parcial ativada, que nós abreviamos como TTPA. E aqui o macete para a gente decorar isso, para a gente fixar na memória. Que essa sigla mais longa, que a gente vai ver que o outro teste é bem mais curtinho, a abreviatura, essa abreviatura mais longa, que é o TTPA, está relacionado com a via mais longa da cascata de coagulação, que é a via intrínseca. Tá? Por outro lado, nós temos a via extrínseca, que começa com o fator tecidual, que nós vimos também lá no esquema do livro do Jaim, que é representado por aquela seta preta mais escura caindo, a proteína no plasma, né? Que é esse fator, então, tecidual, que também é chamado de fator 3, e que ele também utiliza o cálcio como cofator para ativar o fator 7, a fator 7 ativado, que também utiliza o cálcio como cofator, e já vai cair, então, na via comum, lá no fator 10. Né? Lembra o fator 10, que a gente acabou de ver na via intrínseca, que termina na via comum ativando o 10? E vai fazer a mesma coisa, o fator 7 vai ativar o 10, que vai pegar fosfolipídio plaquetário e cálcio para produzir trombina, ativar a protrombina em trombina. Né? E quando essa trombina já ativar o fator 5, esse fator 5 também acelera, junto com o 10, cálcio e fosfolipídio, a produção da própria trombina. Né? E essa trombina, junto com o cálcio, como cofator, vai transformar o fibrinogênio em fibrina, ou seja, o fator 1 em fator 1 ativado. Então, essa via extrínseca ela é bem curtinha, porque ela cai do fator 3 para ativar o 7 e acabou. O 7 já cai na via comum. Então, ela é uma via bem curtinha. E aí, o que a gente vai ver no resumo dela? Que é a ativação pelo fator que sai do tecido e cai no vaso, cai no plasma. E aí, os fatores envolvidos, então, é o fator tecidual, que a gente também chama de fator tissular, ou fator 3, ou tromboplastina. Então, tudo isso são sinônimos, tá? E esse fator, então, vai ativar o 7, e o cálcio é um importante cofator nessa etapa. O teste laboratorial vai ser o tempo de protrombina. Então, olha como o nome dele é curtinho. Tempo de protrombina. E a sigla TP, tempo de protrombina. Então, essa sigla curta vai avaliar a via mais curta da cascata de coagulação. E aí a gente acaba o nosso resumo de fisiologia e eu deixo aqui para vocês uma referência da fisiologia da coagulação, anticoagulação e fibrinólise, do professor Franco, tá? E que ele é livre docente da cadeira de hematologia e hemoterapia, né, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né? E esse texto, que eu deixo essa referência para vocês, e posso depois deixar com o grupo do GEPAC, com a coordenadora, a professora Keila, o PDF desse artigo, para vocês aprofundarem nesses detalhes que eu falei para vocês, e verem também que nesse artigo o professor Franco ele destaca uma visão mais moderna da coagulação, que é a ativação pelas superfícies celulares. Tá? É uma forma mais integrada das vias intrínseca e extrínseca e comum acontecerem simultaneamente. Tá? Lembrando que os testes TP e TTPA são utilizados no laboratório e nós vamos estudar também aqui no curso de análises clínicas. Tá? Para fechar essa etapa, eu vou mostrar um vídeo para vocês, um vídeo da Academia de Ciências, lá de Ribeirão Preto. Vou compartilhar com vocês, então, a tela do vídeo, tá? Que está aqui já preparada para vocês, né? Vou mostrar aqui, então, o vídeo, e vou parar de falar, que é para vocês prestarem atenção no vídeo, que não tem fala, só tem musiquinha, uma musiquinha de fundo, mas ele vai mostrar, né, esse mecanismo bem integrado da coagulação, e aí a gente finaliza essa parte de fisiologia da coagulação. Nesse vídeo vamos falar da hemostasia. O que é a hemostasia? A hemostasia é o conjunto de eventos mecânicos e bioquímicos pelo qual o organismo faz com que o sangue permaneça circulando nos vasos sanguíneos no seu estado líquido. E quando um vaso é lesado, a deformar um coágulo para coibir a hemorragia,
reparar a Eu vou lesão interromper a e apresentação, finalmente gente, dissolver porque eu o acabei coágulo mostrando para formado vocês o previamente. vídeo errado, Para adequar tá? a Eu vou hemostasia, interromper, vou deixar o link aí para vocês, mas não é esse vídeo. Esse é um vídeo de 9 minutos, por isso que eu não vou mostrar ele para vocês. É um vídeo muito bom também. Vocês podem depois pegar o link. O vídeo que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, que é um vídeo mais curtinho, é um vídeo de 3 minutos, quase 4, tá? Que é esse sim, é o da Academia de Ciências de Ribeirão Preto, o outro é uma outra fonte, desculpa, eu mostrei o vídeo errado, tá? E esse vídeo aqui é que não tem fala, né? Esse vídeo aqui é que não tem fala, descrição, ele só tem a musiquinha e é um esquema, é um desenho, é uma animação, tá? E aí a gente vai ver essa animação para ilustrar o que nós estudamos hoje de coagulação. Então, aqui eu finalizo. Vou colar para vocês aqui na apresentação, no final, também o link
do outro vídeo, que eu acho que também é bem interessante, mas ele é um pouco mais demorado, então vai ficar um pouco difícil para passar também aqui na aula, mas eu vou deixar aqui para vocês também o link, tá? Para vocês. Professora Márcia, muito grata, fantástica, como sempre, né? Nossa, não à toa, seus pupilos, todos os seus alunos são apaixonados. Esse vídeo, assim, ele é bastante antigo, né? Sim, é de 2009. Aparece ali, ele é de 2009, esse vídeo, da Academia de Ciência. O outro é um pouco mais novo, né? O outro vídeo, eu acho que, se eu não me engano, ele é de 2013 ou 14, o outro, mas também já tem algum tempo na internet, né? Mas é um vídeo um pouco mais demorado, são quase 10 minutos, né, para ficar a apresentação. Você parou a gravação? Não, nós estamos finalizando, então nós agradecemos a sua participação e nós agradecemos e tchau, tchau, pessoal. Então, até logo, obrigada pela presença de vocês, obrigado, Keila, um abração, um beijo aí para vocês, tá? Nós agradecemos por essa etapa aí, pessoal, muito grata, tchau, tchau.